Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dias do governo Trump. Vilma, o Trump começou a mil, né? Quer dizer, fazendo ali várias coisas que ele prometeu que ia fazer. Quais são os destaques? Um escândalo. Ele está fazendo o que ele prometeu, Diogo. Nossa, a imprensa mundial está revoltada. Acho que assim não dá. Que vai dar impeachment em uma semana. Estou brincando, evidentemente. Ele está fazendo o que o eleitorado dele esperava que ele fizesse. Ele foi eleito para isso. E o que ele fez? Qual é o destaque, assim, os destaques? O principal, além de logo no próprio dia da posse, ele assinou um decreto lá que dá um passo inicial para mudar a reforma do sistema de saúde, o Obamacare. Isso é importante, é um processo de altíssima complexidade. Tem que acomodar, não pode excluir ninguém, porque imagina, o primeiro pobre que ficar sem cobertura de saúde vai ser um escândalo. E, ao mesmo tempo, ao contrário do que se imagina aqui no Brasil, o Obamacare não é uma cobertura universal. Não existe um INSS. Não é o SUS. Não é o SUS americano. São as empresas, as seguradoras que provêm. Então, toda uma operação de extrema complexidade substituir uma reforma que foi mal na avaliação da maioria, mas tem aqueles que foram beneficiados. Para quem ela foi prejudicial? Para quem está pagando, os que não pode pagar. Quem já pagava um plano de saúde e que, com as novas regras, teve que mudar, não são as pessoas que têm planos empresariais, que têm esse tipo de cobertura mais comum. São as pessoas que são ou trabalhadores independentes, autônomos, e é obrigado agora a ter, senão você paga uma multa. Então, isso tudo vai mudar, é uma mudança de alta complexidade. Só para completar, as pessoas que estão pagando, agora, porque tem que pagar, que foram muitas, a promessa principal, que era de manter o plano de saúde, não foi cumprida, ao contrário, foi uma das coisas que pegou muito forte contra o governo Obama. As pessoas reclamavam que os planos de saúde tinham ficado mais caros. Mais caros porque os planos de saúde têm que dar cobertura para aqueles que são subsidiados. Que não podem pagar. Então, vai ter que substituir uma arquitetura de altíssima complexidade. Mas, enfim, ele já deu começou o primeiro passo e os próximos virão e muito provavelmente não vai ser nada fácil. Entre os próprios republicanos, que têm maioria no Senado e na Câmara, existe divergência sobre qual seria a melhor alternativa. E depois, agora, o grande, assim, a decreto, iniciativa, né, de maior repercussão, de maior importância, foi acabar com o TPP, que era a parceria Transpacífico. Agora, que fazia aquele grande acordo comercial com países asiáticos fora da China. Só lembrando, né, Vilma, que o Obama, ele passou os 8 anos dele de governo negociando esse acordo, que era uma forma de crescer em influência na Ásia e fazer frente à influência chinesa, porque esse TPP tem 12 países participantes do Pacífico e a China não fazia parte. E agora o Trump, ele realmente rasgou, digamos assim, esse contrato. Né? Não rasgou porque ele valia, mas não valia, sabe? Ainda aquelas coisas que no Brasil que a gente está acostumado a ver. É que fazia pouco tempo que tinha sido assinado, não estava em prática. Ele nunca foi aprovado no Congresso. Você sabe por que não foi aprovado no Congresso, Diogo? Imagina só, tinha muitos democratas que eram contra. É um escândalo. O Trump está fazendo uma política que muitos democratas aprovaram. Inclusive, a CUT, digamos, americana, que é a AFL-CIO, que é do Richard Trump, elogiou, não mencionou Obama, porque, obviamente, todos os sindicatos fazem parte, são intrinsecamente ligados à máquina do Partido Democrata. O Trump
elogiou, e o Jimmy Hoffa, que também é filho daquele famoso sindicalista que todo mundo fala está debaixo de umas 5 milhões de toneladas de concreto, que foi um caso que envolveu aquela coisa de aquele aspecto mafioso de alguns sindicatos. Ele também divulgou uma nota e mencionou o presidente Trump. Sabe quem mais elogiou? Bernie Sanders? Bernie Sanders, imagina, o senador socialista. Socialista que quase que ameaçou ali a Hillary Clinton. E também quem era contra, que aí, obviamente, por digamos, um altíssimo pragmatismo eleitoral que acabou não funcionando, era a própria Hillary Clinton. Que era inicialmente contra o TPP e depois se posicionou a favor, é isso? Não, depois ela ficou contra. Não, depois ela ficou contra, quando ela chegou na fase... Na reta final da campanha. Ela mudou de ideia. Tanto que o Trump falava nos debates, né? Mas afinal, no que você acredita? Porque você mudou de ideia, né? Como se ele não mudasse de ideia. Por quê? Porque existe uma convicção generalizada de que aqueles empregos, muitos daqueles empregos tradicionais, mudaram com uma coisa que se chama globalização, que significa basicamente que os empregos foram... As empresas foram para a China, para o Vietnã, para o Camboja, para a Malásia, para onde for, e deixou uma camada de desempregados, que foi muito importante na eleição do Trump. Então, o Trump está atendendo às promessas que ele fez ao seu eleitorado. Agora, Vilma, os republicanos, tradicionalmente, eles são menos protecionistas do que os democratas, né? Lembro na campanha, por exemplo, em que o McCain disputava, né, era clara a diferença de discurso. O McCain era uma pessoa que prometia abrir mercados e tal. E os democratas sempre foram mais protecionistas. Agora, o Trump está fazendo com grande agressividade as políticas que a chamada esquerda americana sempre defendeu. Então ele é mais esquerda do que o Trump, do que o Obama nesse caso. E uma parte da esquerda de outros países, inclusive tradicionalmente no Brasil. Agora, vamos só lembrar um pouco o protecionismo, ou seja, você erguer barreiras para a sua economia se desenvolver melhor, foi muito forte na era populista e continuou. No caso específico do Brasil, muitas vezes você via política. No regime militar havia as duas correntes, a corrente, digamos, mais liberal e a corrente protecionista, dentro do regime militar. E depois, com os governos da era de esquerda, da esquerda populista, muitas políticas praticamente eram idênticas às defendidas pela ala nacionalista, digamos, do regime militar. Então, e o Brasil continua, por todos os padrões, continua a ser um país protecionista. Então, você fala, nossa, o Trump está sendo protecionista, que horror. No Brasil... Ele vai ter que fazer muita coisa para chegar aos pés do Brasil, né, em termos de protecionismo. Porque quando um tênis que no Brasil custa R$600 e custa o equivalente a 150 nos Estados Unidos, quando o preço do tênis se aproximar do tênis feito lá no Vietnã, no Camboja, quando se aproximar do que a gente paga no Brasil, ou quando os brasileiros não estiverem mais viajando para os Estados Unidos para fazer compras, para fazer enxoval do deixaram de viajar por causa do dólar desfavorável. Não é bom a gente falar de dólar alto, caro, barato, do dólar desfavorável. Isso provavelmente não vai acontecer muito em breve. Mas o Trump está usando de alguns mecanismos clássicos do que seria o dirigismo estatal. Isso não é novidade nos Estados Unidos, porque o New Deal do Roosevelt, que foi aquela política keynesiana, digamos, implantada na era da depressão,
e que recuperou a economia. Há economistas que acham que não, que a economia ia se recuperar de qualquer jeito, que o New Deal até atrapalhou. Mas, enfim, tirando essa parte, essa discussão de natureza ideológica, o New Deal foi uma política de dirigista, de vamos dar dinheiro para investir, que é o keynesianismo clássico. O governo dá dinheiro, as empresas se animam a investir, vamos fazer obras públicas, cria emprego e tira o país da depressão. Os Estados Unidos não estão numa depressão, mas o Trump fez promessas assim, quase alucinantes. Né? É interessante, Vilma, porque atualmente, né, os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego de 4, poucos por cento, 4,5%, que é bem mais baixo do que o que o Obama pegou. O Obama pegou com 7%, já saindo, né, daquela crise de 2008. Mas o que se diz, e também tem a ver com a eleição do Trump, é que esse dado é ilusório, porque existe uma parcela da população que perdeu os empregos, mas que não procura emprego e, portanto, não entra nas estatísticas, e que é provavelmente exatamente essa parcela que perdeu os empregos industriais, mas assim bem por pagos, diante. Os empregos. Mas isso daí é um excesso de simplificação, mas tem um componente disso. Tem um componente real. Agora, o Trump prometeu um crescimento econômico, criação, um plano de 20 anos para criar 25 milhões de empregos e está usando de medidas clássicas do dirigismo, inclusive no contato direto com os empresários, os CEOs das grandes montadoras, que ele se reuniu mesmo antes. Ele usa o Twitter como uma arma de intimidação em massa. Se sair dos Estados Unidos, vai ter resposta. Isso... Ele faz um tweet e cancela um investimento de 1,5 bilhão no México, por exemplo. É impressionante. Eu não sabia que o neoliberalismo tinha tantos defensores, porque, de repente, aqui no Brasil, todo mundo falava que o neoliberalismo era uma coisa pavorosa, que era para destruir. O neoliberalismo é uma incrementação da política de livre comércio, entre outras coisas. Agora, todo mundo está apavorado com o Trump. Ele está fazendo ele está aplicando... Eu não estou dizendo... boa parte da esquerda brasileira sempre defendeu. É espantoso. Agora, todo mundo virou defensor da OTAN, da União Europeia. Todo mundo achava coisa de direita, né? Do liberalismo ou do neoliberalismo. Então, isso dá uma ideia dessa... como o Trump muda os códigos. E, de certa maneira, também você começou perguntando, os republicanos sempre foram mais a favor do livre comércio. Sim. O Trump simplesmente não é um republicano tradicional, claro. Ele se aliou ao Partido Republicano para ganhar a eleição. Não tem alternativa. Se você não for de um dos dois grandes partidos, não tem jeito. Mas ele não é republicano, ele se mostrou agora ao longo da campanha, e agora ele não é um defensor do neoliberalismo. Sim. E usa claramente um vocabulário político que emprega palavras que elas haviam desaparecido. Nacionalismo, patriotismo... Proteção, trazer emprego de volta... Devolver o poder ao povo, né? Como ele usou na posse. São muitos elementos clássicos do populismo aplicados hoje numa escala... Você imagina os Estados Unidos com o tamanho da economia americana, a importância, o país, a grande potência,
E, então, é uma experiência que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos e é muito interessante ver para que caminho vai. Agora, Vilma, ele tem essas medidas, que são medidas que agradam tanto uma parte da esquerda quanto também uma parte ali do eleitorado que o elegeu, mas tem algumas medidas que ele tomou nos últimos dias que agradam o conservadorismo tradicional americano. Por exemplo, medidas anti-aborto que ele adotou. Vamos explicar. Não são medidas anti-aborto. Isso daí é uma coisa que acontece. Cada presidente democrata instaura isso e cada presidente republicano tira. Isso não é medidas anti-aborto, simplesmente determinar que não vai gastar dinheiro com determinadas coisas. O dinheiro do contribuinte americano não vai ser empregado por organizações que oferecem a prática do aborto em países estrangeiros. Atenção, nós estamos falando de países estrangeiros. Inclusive, seria um motivo de se perguntar por que os americanos têm tanto interesse? Tem gente conspiracionista que adora perguntar isso, viu, Diogo? Por que os americanos têm tanto interesse, essas organizações conhecidas, essas fundações, têm tanto interesse em espalhar e defender, financiar, né? Planejamento familiar, não, é aborto, não, é diferente. Os programas são programas de planejamento familiar, o que acontece... Ninguém está proibindo, como nos Estados Unidos, ninguém está proibindo que as pessoas usem métodos anticoncepcionais. Sim, mas o dinheiro ao suspender esses programas que o Trump tirou o dinheiro, são programas de planejamento familiar, que dentro do pacote inclui a prática de aborto dessas fundações que você está falando. Esse é o nome do... Esses programas não se chamam programas de aborto. Planned Parenthood, que nos Estados Unidos o planejamento, a paternidade planejada, ou seja, o planejamento familiar, provê 30% de todos os abortos no país. Então, você vai lá pedir, não, nós também fazemos mamografia. Isso é uma desculpa. Não faz, inclusive em muitos lugares não faz. Em algumas clínicas faz. Mas eu estou só definindo essa questão para dizer que essas medidas se referem à atuação de organizações, ONGs americanas em outros países, não se refere aos Estados Unidos. Só para ficar bem claro. E que isso é uma prática que todo governo republicano faz. Ele foi na época do Ronald Reagan, que se chama Iniciativa da Cidade do México, foi onde foi decidido isso, e todo governo que chega suspende. O que eu estou dizendo é o seguinte, é exatamente isso, que é só para deixar claro que a gente não está dizendo que o Trump seja de esquerda ou nada do tipo. Não. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar que ele está fazendo uma coisa que é tradicional de presidentes republicanos, justamente para mostrar que ele tem essa complexidade, que é isso que você falou. Vai num sentido, mas vai no outro também. Inclusive, essa aliança que ele fez com o Partido Republicano, sendo que ele não é um republicano, envolveu, como se sabe, a ala do Partido Republicano que é mais militantemente contra o aborto. O aborto continua existindo nos Estados Unidos com alguns limites em estados governados por republicanos, que hoje são a maioria, que você sabe que um dos legados do Obama que ele deixou foi ter dizimado o Partido Republicano não só em nível federal, como em nível estadual. Não quer dizer que não vai mudar. E provavelmente daqui 2 anos tem eleição, então na democracia costuma acontecer isso. O presidente é de um partido e o povo vai lá, ele começa com maioria
no legislativo e 2 anos depois perde. É por isso que o Trump tem que mostrar serviço de imediato, e ele tem que conseguir. Ele está numa situação que muitas vezes se parece em várias coisas, se parece a de dirigentes do terceiro mundo, inclusive aqui da América Latina. Você pega uma economia nos Estados Unidos, a economia não está destruída, mas ele quer recompor ali diversos setores. E ele tem que mostrar serviço. Isso aconteceu na Argentina, com resultados muito negativos até agora para o Macri, né? E porque existe uma teoria dos 4%, que o Obama, inclusive, desafiou essa teoria, que é, você sabe, todo presidente, quando assume, já está pensando em ser na reeleição, né? Que o presidente americano que tiver um crescimento a partir de 4%, excepcionalmente durante o Reagan foi 7%. Se tiver a partir de 4%, ele vai ser reeleito e depois de 2 mandatos ele vai fazer o sucessor. O Obama nunca passou de 3%. Esse crescimento, assim, que para nós, do nosso ponto de vista hoje, é até invejável, e do ponto de vista de todo o mundo desenvolvido, mas que uma economia enorme, dinâmica, como a americana, tem condições de crescer mais. Agora, Vilma, voltando ao TPP para a gente encerrar o programa, tem uma coisa interessante que é o seguinte: ao eliminar o acordo, o Trump está favorecendo a China. Exatamente. Porque ele abre ali o espaço para a China crescer. Os países que deixaram de ter esse acordo com os Estados Unidos e que seriam largamente privilegiados, beneficiados por isso, vão acabar correndo para algum lugar, para a China, para a Rússia. Você tem uma lista de perdedores: Japão, Chile, Peru. Enfim. Agora, por outro, quer dizer, é uma medida que favorece a China, independentemente de qual fosse a intenção do Trump. Agora, ele também, do ponto de vista militar, também deu sinais que prejudicam a China. O que aconteceu sobre isso? Nós temos aí 2 movimentos antagônicos ou contraditórios, e que só mais aqui na frente que a gente vai ver se ele está usando algum desses movimentos para favorecer a outra parte. O que teve aqui o Rex Tillerson e o novo gabinete da área de política externa já está dizendo para a China. A China tem uma questão territorial que é das águas territoriais. A China é uma potência, aspira a ser uma potência cada vez maior. E tem a política, tudo que é da China, tudo que é meu é meu, tudo que é seu é meu também, né? Porque são aqueles países que são países ilhas, né? Japão, Filipinas e outros que a China tem conflitos sobre águas territoriais. E disputa algumas ilhas, e quando não existe ilhas, eles vão lá e constroem uma ilha. Artificial. Para poder reivindicar... Literalmente marcar território. A soberania sobre... Então, é uma questão estratégica para a China, e agora, nessa era Trump, já foi dito, não, eles não vão poder continuar fazendo isso. E se continuar, nós vamos impedir. Como que você impede? Só com um confronto naval. As marinhas, os navios começam a se perseguir mutuamente. Quem for mais forte, quem tiver mais bala na agulha ou mais vontade de ir para o pau, vai ganhar. Vai acontecer isso? Provavelmente não. Pode acontecer isso? É possível. Nós estamos vivendo agora uma era de novas possibilidades que a gente não esperava acontecer dentro do desenvolvimento habitual. Então, estamos vendo agora transformações que são... que inclusive despertam muitas dúvidas, chacoalham muitas
certezas que existiam. Essa política em relação à China, que é uma das coisas mais importantes desse governo Trump. Então, ele está desafiando a China tanto no panorama geoestratégico, incluindo o comércio e tudo isso, e, ao mesmo tempo, ofereceu um presente, digamos, que foi cancelar a parceria Transpacífico. O que isso vai dar, nós vamos ficar sabendo, mas não vai ser tranquilo. Isso é a única coisa garantida, Diogo. E, bom, para encerrar, muita gente pergunta, né, o que isso quer dizer para o Brasil. Na análise mais lógica é que para o Brasil não faz diferença, porque o Brasil também não fazia parte desse acordo, não fazia parte dessa parceria. Algumas pessoas, alguns analistas dizem que o Brasil ganharia com isso, porque esses mercados que antes tenderiam a se consolidar em direção aos Estados Unidos poderiam se ligar ao Brasil, mas isso é muita especulação. O fato é que o protecionismo, em qualquer sentido, prejudica o Brasil, né? Porque esse protecionismo, em algum momento, também pode se voltar para os produtos e para o mercado que interessa ao Brasil nos Estados Unidos. E é isso. O Mundo Livre termina agora. Até terça-feira que vem.